Salve, salve anfitrião, anfitriã, investidores, proprietários, você que vive aí no mundo do aluguel de temporada, e hoje eu quero falar sobre as mudanças anunciadas pelo Airbnb na Summer Release agora de 2026. Sempre que o Airbnb anuncia aí uma série de mudanças, a gente precisa ficar atento sobre como isso impacta o mercado, afinal se trata de um dos gigantes aí junto com a Booking, sempre que eles se movimentam acaba afetando muito anfitriões de mercado como um todo. Então vamos ver o que o Garanchesk anunciou. Edição de maio, o que o Airbnb anunciou. O Airbnb agora apresenta aluguel de carros, entrega de mercado, transporte, transfer de aeroporto, experiências da Copa no Mundo, hotéis boutique e muito mais. Então vamos aqui falando um pouquinho de cada coisa. Primeiro, aluguel de carro. Se você conhece aí, se você já é um anfitrião, você sabe que a Booking já tem aluguel de carro há muito tempo. Aluguel de carro, compra de passagens. Eu tenho uma teoria de que daqui 3 anos você vai olhar para o Airbnb e a Booking você não vai mais saber qual é qual, né? Já tem um tempo que o Airbnb começou uma série de adoção de novas tecnologias, funcionalidades que ficaram muito mais próximas da Booking, e a Booking tentando se Airbnbizar e também chegando muito mais dentro do mercado de anfitriões, de acomodações alternativas, vamos dizer assim, dos nossos tradicionais imóveis de temporada, também ficando muito mais parecida com a Airbnb, também tentando ficar um pouco mais simplificado nos processos de pagamento e outras coisas que os anfitriões sempre reclamam, mas enfim, aluguel de carros, entrega de mercado, a ideia de que você vai fazer uma viagem, chegando lá você já possa estar com as compras feitas, transfer, experiência, que é uma coisa que o Airbnb já vinha trabalhando, hotéis boutique, olha aí, o Airbnb virando amigo dos hotéis depois de tanto tempo, mas eles dizem que são os hotéis boutiques, aqueles hotéis que são, parecem com o Airbnb, né, uma forma do Branches colocar. Na verdade, a minha impressão é que o Airbnb há algum tempo já procura acomodações que possam não sofrer os efeitos de regulação. Eu já até fiz outro vídeo recente aqui falando sobre uma decisão recente do STJ no Brasil, e ao redor do mundo o Airbnb enfrentou aí pressões regulatórias que tiraram parte aí dos imóveis da plataforma. E para continuar mantendo ali seu faturamento, o seu crescimento, o Airbnb começou a olhar com outros olhos aí para esse tipo de hotel. Então hoje em dia, até aqui no Brasil, a gente já tem pequenos hotéis participando do Airbnb, sim. Então vamos ver o que mais que o Branchesk trouxe. Então, o Airbnb expandiu sua atuação para além das acomodações, então ele tinha aquelas experiências que eram você poder contratar ali uma sessão de fotografia com um fotógrafo renomado, você poder visitar a Torre Eiffel com um cara que ajudou a reformar a Torre Eiffel, cozinhar com um cara que é especialista ali na culinária local. Então as experiências, né, que são forma de você complementar a sua experiência de viagem, e os serviços, que era algo que inclusive a novidade era que você não precisava nem estar viajando para contratar um serviço de buffet para sua casa, um chefe particular, nesse caso é mais a ideia de um serviço que você poderia contratar ali para receber na sua residência. Então o Airbnb está se planejando aí para se tornar um super app. Já na edição passada eles disseram que você quer que entrasse no Airbnb para fazer muito mais do que apenas alugar um Airbnb. A ideia é aumentar a frequência com que as pessoas visitam a plataforma e consomem ali produtos e serviços, desde produtos principalmente voltados para viagem, mas não somente para isso, né? É uma corrida de muitas Big Techs que estão buscando aí se consolidar os seus portais. A gente viu isso acontecer com a Amazon e vários outros, né? Então o Airbnb está caminhando no mesmo sentido, né? Então está falando aqui das viagens, de você ter as compras de supermercado, então a entrega, os transfers, né? Isso não necessariamente, não vejo que isso vai abrir muito mercado. A ideia de que pequenas pessoas vão poder oferecer transfer, né? Você vê ali, ó, por meio da Welcome Pickups. Eu não sei como funciona essa Welcome Pickups, mas você está vendo que eles estão fazendo parcerias, às vezes com algumas redes. Aqui, ó, guarda volumes, guarde suas malas antes de check-in ou check-out. Isso provavelmente em outros países, né? Não chegou no Brasil ainda. Com a Bounce. Então é uma parceria com uma grande empresa que também oferece uma solução. Não necessariamente está havendo uma distribuição de outros tipos de atividade para ganhar dinheiro nesse caso. Aluguel de carros, até outro dia eu vi uma parceria do Airbnb, acho que com a Movida, se não me engano, aqui no Brasil.
Pontos turísticos, a cultura gastronômica e Copa do Mundo, os hotéis com a cara do Airbnb, hotéis em alguns melhores bairros do mundo, são selecionados sem grandes redes hoteleiras. Ainda, né, Dr. Brian Chesky? Ainda, né? Eu estou de olho no senhor. Mas, na verdade, são pequenos hotéis e tal, pousadas, acho que pousada tem muita cara ali do Airbnb também. E olha que reserva um hotel ganha até 15% em crédito do Airbnb. Isso até foi visto aí por alguns especialistas como um subsídio, né? Ou seja, você está facilitando a reserva nos hotéis, está até incentivando que os hóspedes reservem em hotéis para depois ganhar crédito no Airbnb. É uma tentativa de se movimentar nesse mercado. Pô, Brian Chesky, coloca um crédito para os anfitriões aí também, pô. Mas tudo bem, se você é pequeno hoteleiro, você deve comemorar isso. Destaques das avaliações geradas por IA, comparação. Aí vou abrir aqui, fiz uma postagem no nosso Instagram outro dia, justamente sobre essa questão da inteligência artificial e como ela vai se refletir no Airbnb. Vou usar aqui essa postagem para discutir. Então, o Airbnb está adotando com mais força a inteligência artificial, tanto no suporte, no atendimento ao hóspede, no atendimento ao anfitrião. Então, de fato, eles contrataram alguns executivos que vieram de outras empresas voltadas aí da área de tecnologia para desenvolver também o uso de IA. Então, primeiro tem esse Smart Setup. Vamos lá, a verdade é que criar anúncio no Airbnb nunca foi muito difícil, mas agora eles têm um processo ali criado com IA, que você coloca o endereço, as fotos, e a IA já escreve a sua descrição, identifica ali os cômodos, o processo está sendo simplificado. A ideia é melhorar a qualidade média desse anúncio. Sempre, a gente tem até as nossas ferramentas de análise de anúncio, e às vezes a gente identificava alguns anúncios com algumas características que as jogavam contra o próprio anfitrião. Então, assim como na Booking você preenche uma série de parâmetros e informações sobre o seu imóvel e ela estrutura o seu anúncio de forma dinâmica ali para aquele hóspede, o Airbnb está indo um caminho mais ou menos parecido de retirar a necessidade do anfitrião ser bom em copy, em descrição, e sim ele alimentar as informações básicas do imóvel e a IA escrever o melhor anúncio possível. Aí tem essa função nova aí, que é o Ask About This Home, que é o Pergunte sobre esse imóvel, que vai ser uma função em que o hóspede vai poder perguntar qualquer coisa que ele quiser sobre aquela propriedade para o Airbnb, não é com o anfitrião, e uma IA vai responder. Por exemplo, você pode perguntar se essa propriedade é segura para crianças, se essa propriedade é próxima de algum lugar importante lá que a pessoa queira ver, ou se o anfitrião é uma pessoa difícil. Então, a partir dos seus metadados, que vamos dizer assim, são os dados que o Airbnb tem sobre a sua propriedade, as avaliações, as experiências, o que as outras pessoas falaram, até mesmo para o suporte do Airbnb, mas que não está no anúncio, essa IA vai poder responder. Isso você não tem controle, é a própria IA do Airbnb respondendo. Não tem nada a ver com os chatbots de IA que você pode contratar, desenvolver aí com o seu channel manager, treinar. Você vai ter também o hóspede vai ter uma nova ferramenta de comparação, então ele vai poder escolher ali, por exemplo, eu quero comparar as cozinhas, então ele vai trazer os anúncios que você selecionou e ele vai mostrar ali algumas informações sobre a cozinha, que a própria IA vai fazer uma extração e uma análise, e você vai poder ver ali lado a lado. Você pode ver nível de silêncio, comodidade das camas, ou seja, você vai ter uma inteligência artificial ali do Airbnb permitindo que determinados itens sejam comparados de forma mais próxima. Isso tudo, de novo, converge para aquela ideia de você ter imóveis cada vez mais completos, com itens e mais comodidades para o hóspede. O hóspede agora vai ter como comparar de forma mais detalhada. Destaques em suas avaliações. Eu já tenho mostrado aqui há algum tempo, em alguns outros vídeos, vou até pedir para o editor deixar aqui o link de nossos vídeos de análise de anúncio, mas a gente, com a nossa inteligência artificial desenvolvida, a nossa tecnologia, hoje a gente faz análise de sentimento nas suas avaliações. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, onde você tem ouro ali nas suas avaliações, que você poderia estar aproveitando o anúncio que você não está aproveitando. E o Airbnb também vai aplicar IA nas avaliações para que o hóspede, quando bater no seu anúncio, ele consiga ver uma visão geral
do que as pessoas estão dizendo sobre aquele seu anúncio. E o que é interessante nesse caso é que quando você recebia uma avaliação negativa, às vezes isso pesava muito para o seu anúncio, principalmente se era uma avaliação recente, porque ela ficava marcada ali na seu histórico, e você precisava, eu sempre recomendava, olha, faça muitas novas boas avaliações, capricha aí nas próximas, para poder jogar essa avaliação negativa lá para baixo e você subir a sua média. Mas agora o Airbnb vai mostrar ali no seu anúncio uma visão geral, um sentimento geral sobre aquele anúncio e de acordo com aquele hóspede, o que aquele hóspede costuma procurar. Então, cada vez mais o anúncio vai ser mais dirigido para o perfil daquele hóspede. Porque tem hóspede que vai com família, está preocupado com comodidades para crianças, tem hóspede que é mais jovem, está procurado com a proximidade ali dos lugares que ele vai visitar, passear, enfim. Qual que é a análise aqui que a gente precisa fazer? É que o padrão, ou seja, o quanto você aí que é co-anfitrião, principalmente você que é co-anfitrião e administrador de múltiplas unidades, tem que ficar atento a isso. Quanto você consegue ser regular nas suas avaliações, vai muitas vezes afetar mais, vai ser mais importante do que apenas uma única avaliação isolada. Isso é muito bom, de maneira geral, para que a gente não fique refém de apenas um hóspede, mas que a regularidade, ou seja, se você consistentemente entrega boas avaliações, você entrega boas estadias, e se reflete nas suas avaliações, isso vai aparecer ali no seu histórico. Então, é uma notícia que eu considero positiva para a gente, porque ela vai acabar deixando a gente menos preocupado com avaliações individuais. Vamos lá, comparação, destaques, uma nova página inicial, então vai aparecendo ali o hotel, as experiências, serviços, ou seja, a atenção, ela vai ficando mais dividida, né, não somente para os imóveis, tá? A pessoa vai ali procurar uma viagem, acaba contratando uma experiência, mas enfim, a gente vai se acostumando a ver outros tipos de produtos sendo ofertados aí no Airbnb. Os hotéis, que eu já falei aqui, né, hotéis boutiques e independentes, várias parcerias, então, no Brasil, eu já mostrei isso em outros vídeos, você abre o Airbnb e já começa a aparecer hotéis ali junto com a sua propriedade, mas apesar da chegada da inteligência artificial, muita coisa ainda não é substituída, muitos diferenciais que os anfitriões têm no atendimento, na qualidade dos seus canais diretos, na construção da sua marca, na hospitalidade, na personalidade que você coloca no seu imóvel, tudo isso ainda continua sendo diferencial que pode te ajudar a construir, a solidificar a sua marca, fazer com que você se destaque, não somente no Airbnb, no Booking, mas também nas redes sociais, de maneira geral, entre seus clientes. Então, a inteligência artificial, ela chegou para ficar. A gente vai fazer novos vídeos aqui, novos conteúdos sobre, por exemplo, como você se destacar aí nas buscas no ChatGPT, no Gemini. A gente vai precisar falar muito de conteúdo orgânico aqui, principalmente se você, no longo prazo, não quiser ficar refém das plataformas que sobem as comissões, mudam as regras, ditam as regras, e nem sempre essas regras são para favorecer os anfitriões. Então, você desenvolver os seus canais diretos de locação, principalmente se você tem imóvel de veraneio, se você tem imóvel na zona rural, imóvel de praia, é super importante que você comece a desenvolver a sua marca e profissionalizar a sua forma de se relacionar com os seus clientes hóspedes. Tá legal? Eu espero que tenha servido esse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais das mudanças no Airbnb, ficar atento e agora, a partir de agora, começando a conviver aí com esse mundo de inteligência artificial. Não é para ter medo, isso são ferramentas que vão ajudar os hóspedes a selecionar as melhores acomodações, e quanto mais você se esforçar para oferecer uma boa experiência para os seus hóspedes, mais isso vai se refletir nas avaliações e mais isso melhora o seu posicionamento nas plataformas. É isso, eu quero, se você puder, dar aquele like aí na confiança para a gente, comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você tem algum aspecto do novo Airbnb que você queira que a gente traga um vídeo aqui mais aprofundado. Para mim é super importante trazer conteúdos que façam sentido para você. Então ajuda a gente também encaminhando esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de anfitriões, para que a gente fortaleça essa nossa rede. E se você quiser a nossa ajuda para escalar o seu negócio de administração de aluguel de temporada, para profissionalizar o seu Airbnb, para analisar o seu anúncio, vai ter os links aqui embaixo de como você pode entrar em contato com a gente e a gente pode te ajudar
nessa jornada como anfitrião ou como administrador profissional. Fico por aqui, grande abraço e boas reservas.